Pegando aí o gancho um pouco ainda, né, repercutindo mais sobre esses dados divulgados hoje da China, a gente viu aí um movimento, estamos vendo inclusive, né, de queda aqui no petróleo, menor demanda ali por causa dessa desaceleração da economia. Por um outro lado, a gente tem aqui também a notícia que a produção diária de petróleo na China aumentou em junho, né, com a retomada das refinarias. Mas pelo que a gente está vendo, acho que a preocupação, principalmente em relação à recuperação chinesa, isso está fazendo aí preço para o petróleo hoje. Eu queria entender também um pouco da sua leitura para o petróleo, né, diante deste cenário ainda bem desafiador aí para a economia chinesa. Claro, ótimo ponto. A China, no final do dia, segue sendo ainda o principal comprador marginal de grande parte de todas as commodities, né? Então, ela crescer menos, não tem como, ela terá um peso bem significativo, né, na perspectiva de preço de commodities, então seja energéticos, seja metálicas, né, principalmente, ou mesmo agrícola, né, celulose, mas enfim, a nossa visão é que quando a gente pega mesmo os dados, olhando dados de viagens, né, os dados de movimentação aérea, a gente começa a haver uma leve estabilização e quem sabe agora segundo semestre já começa a ter uma volta, então isso poderia ser um suporte um pouco melhor para o petróleo, já pensando para o segundo semestre, mas esse nível do petróleo ali, por volta de 70, 80 dólares, é sempre um nível de que ele também não é, assim, quando a gente olha estruturalmente para o longo prazo, eu acho que é um nível relativamente alto, né, para petróleo, né, dado a mudança, né, que a gente deve ter de demanda de petróleo, né, caminhando um pouco mais para, enfim, carros elétricos e tendo um pouco mais de produtividade, né, na utilização de energia. E no curto prazo, claro, você tem o choque de oferta também, porque as grandes petroleiras pararam de investir já há alguns anos, né, e vêm apenas redistribuindo, né, a geração de caixa através de dividendos, né. Isso nos Estados Unidos, Europa, mesmo no Brasil, a gente tem visto um nível de dividendos bastante gordo, então isso faz com que efetivamente a oferta siga uma dinâmica bem controlada, né? Mas então por isso que o petróleo ainda se mantém por volta desses 75 dólares, né, um barril, então ainda é um nível, no longo prazo ainda seria vendedor, né, desse nível, e no curto prazo, assim, sem ter essa retomada de China, não gosto tanto do ativo. Eu acho que se for para esperar um estímulo chinês, eu acho que as commodities metálicas estão um pouco mais interessantes do que o petróleo. Então, por isso que eu ainda seguiria com uma visão ainda um pouco mais negativa com a commodity em si, né? Claro que depois que a gente traz essa informação para as empresas, né, o investidor que quiser investir em empresas e não necessariamente na commodity, temos boas opções também que ficaram bastante descontadas, né, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, mas, enfim, em termos de commodity, eu acho que esse nível já está bem precificado ao redor de 75 dólares.